Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que vocês estão em pé, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 21 do livro do Apocalipse. Capítulo 21, nós vamos ler versículos 3, 4 e 5. Enquanto vocês procuram, eu quero glorificar a Deus pelo privilégio de retornar à Igreja Evangélica Canaã, aqui em São Caetano do Sul. Minha palavra de gratidão, pastor Rogério Pardini, que Deus o abençoe, pastor Anderson, toda a liderança do CETEC, parabenizando também por este lindo trabalho, que Deus continue prosperando para a glória do seu nome. Todos vocês que vieram nesta manhã, que Deus os abençoe de uma forma muito especial. Vir aqui na Canaã é sempre um privilégio muito grande, uma honra, uma alegria muito grande. E sempre que Deus nos der essa oportunidade, nós temos que aproveitá-la e pregar como se fosse a última mensagem, não é verdade? Toda mensagem que nós pregarmos, nós precisamos fazer isso como se fosse a última mensagem. Apocalipse capítulo 21, versículos 3, 4 e 5, a Bíblia diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Você pode tomar o teu assento neste momento. Eu não sei se é possível colocar os versículos. Se for, você vai ter que ficar bem atento, tá? Se der certo, porque como nós estamos no aniversário de teologia, não é? A melhor coisa é Bíblia, né? A melhor coisa é nós usarmos a Bíblia. Meus irmãos, o capítulo 21 e o capítulo 22 do livro do Apocalipse trata do desfecho da história da humanidade. Como terminará a história da humanidade. Se vocês perceberem, o início da Bíblia, lá no livro de Gênesis, você vai ver a Bíblia dizendo que Deus fez todo o processo da criação, e a Bíblia diz que no sexto dia Ele criou o homem, e antes de criar o homem, Ele fez um jardim, e entregou este jardim para que o homem o cuidasse. E depois disso a Bíblia diz que Deus fez a mulher e a colocou também no jardim, e a mulher foi seduzida pela serpente, comeu do fruto que não deveria comer, entregou também a Adão, e ali denominou-se então a queda do homem. E vocês se lembram que naquele dia que o homem e a mulher tomaram aquele fruto, Deus veio na viração do dia, porque era praxe, era costume de Deus estar sempre ali com Adão e com Eva. Por quê? Se você olhar um pouquinho também, você vai descobrir que nós temos aí pelo menos 7 dispensações na história da humanidade. E a primeira é justamente a dispensação da inocência, quando Adão e Eva ainda estão dentro do Éden. E a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. E ao que tudo indica, era normal receber a visita de Deus no jardim do Éden, visto que eles estavam vivendo esse processo desta primeira dispensação chamada inocência. Porém, depois que o homem pecou e a mulher, eles foram postos para fora do jardim, as sentenças foram decretadas sobre eles, e a Bíblia nos diz que eles então não puderam mais ter acesso ao jardim do Éden, iniciando agora uma segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. Então agora eles já estavam conscientes do pecado. Essa
essa dispensação, ela dura até o dilúvio. Quando vem o dilúvio, vocês se lembram que a Bíblia diz que tudo estava corrompido, e Deus então mandou o dilúvio e destruiu tudo, e em seguida começou uma nova história através de Noé, vindo então agora uma nova dispensação chamada esta de governo humano. Então, até Noé, nós já vivemos ali a dispensação da inocência, da consciência e agora do governo humano. Essa dispensação do governo humano, ela termina ali na Torre de Babel, quando eles constroem aquela torre, e em seguida, no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus chama Abraão no versículo 1, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, dando então início a uma outra dispensação chamada de patriarcal. Então já passamos pela inocência, consciência, governo humano e agora patriarcal. Isso vai até quando? Até quando Deus levanta Moisés. Vocês se lembram que no capítulo 3 do livro de Êxodo, Deus levantou Moisés. No capítulo 14 do livro de Êxodo, eles saem do Egito. Deus tira Israel da terra do Egito. E no capítulo de número 20, Deus fala para o povo os 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do sábado para o santificar, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e se prolongue os seus dias sobre a face da terra, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então agora já é uma outra dispensação, a dispensação da lei. E vocês se lembram que na lei é olho por olho e dente por dente. Então o que a pessoa faz, ela sofre a consequência daquilo que ela faz. O tempo da lei, ou esta dispensação, ela dura até os dias de Jesus. É claro que alguns interpretam que a era da igreja começa após a crucificação, mas se a gente olhar bem a Bíblia, a gente vai descobrir que a era da graça, ela começa um pouquinho antes. A dispensação da graça, ela começa um pouco antes. Imagino eu ser ali no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, quando a Bíblia diz que Jesus estava andando com seus discípulos, e a Bíblia diz que uma mulher sirofenícia veio gritando, dizendo que Jesus poderia expulsar o demônio da filha dela, porque a filha estava miseravelmente endemoniada. Vocês lembram a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi essa: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Aí Jesus continuou dizendo: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês se lembram lá no Evangelho de João, no capítulo 1, que João diz isso: veio para os seus, ou seja, para Israel, mas eles não quiseram. Aí diz assim: mas a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu e você, Ele deu para nós esse privilégio. Então a mulher está indo e ela diz: Senhor, me socorre, minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus fala: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, porque eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí a resposta da mulher foi que parece que abriu a porta da graça. Por quê? Ela olhou para Jesus e falou: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. A Bíblia diz que Jesus olhou para ela e falou: oh, mulher, grande é a tua fé, vai para a tua casa, porque a tua filha já está liberta. E a Bíblia diz que quando ela chegou em casa, de fato a filha já estava liberta. Ou seja, Jesus fez um favor a uma mulher gentílica, uma mulher sirofenícia, que não era parte da nação de Israel. Ou seja, Deus abriu a porta da graça ali, nesse contexto. Jesus vai para a cruz e agora, irmão, inicia a época da igreja. Nós estamos vivenciando hoje esta sexta dispensação
dispensação, a dispensação da graça. Nós estamos vivendo este tempo, é um tempo em que Deus abriu um leque da humanidade. Se você ler Daniel, por exemplo, capítulo 9, versículo 25, 26, 27, você vai ver a Bíblia falando lá sobre 70 semanas que estavam determinadas sobre Israel, e essas 70 semanas não cumpriu ainda. Por quê? Porque da saída de Neemias até Jesus, passaram-se 483 anos, e aí então, pastor, tinha que acabar essa contagem logo, né? Não, a contagem foi interrompida. Por que foi interrompida? Para iniciar a era da graça, para iniciar a época da igreja, para iniciar aquilo que Paulo chama de o tempo dos gentios. Então nós estamos hoje vivenciando o tempo da graça. A porta da graça ainda está aberta para a salvação. Pastor, e esse tempo ele termina quando? Quando a igreja for arrebatada. É isso que nós estamos esperando. E pelos sinais está pertinho de acontecer. Pelo contexto que nós estamos percebendo, pelo cenário que nós estamos vendo atualmente, a qualquer momento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante, vai se cumprir, quando Paulo disse assim: o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrarmos com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí no versículo 18 ele diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Por que Paulo disse isso? Porque ele estava dizendo o seguinte: vai demorar, e pode ser que demore e alguém queira parar no meio do caminho, pode ser que demore e alguém queira jogar a toalha no meio do caminho, pode ser que demore e tem alguém que queira abandonar a minha presença, pode ser que demore e tem alguém que vai sair da minha casa. Então ele diz assim: consola um ao outro com essa palavra. Então vamos fazer isso hoje? Eu queria que você consolasse alguém do teu lado aí, falando para ele assim: independente da luta que você está passando, independente, fala, fica firme, porque logo Jesus vai voltar. Aleluia. Quem está crendo nessa esperança? Em breve ele volta para buscar a igreja. Aleluia. Irmãos, o arrebatamento da igreja, eu estou crendo, vai ser algo fenomenal, espetacular. Se você ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, ele diz assim, Paulo dizendo, ele escreve assim: eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento. Essa palavra momento no original é átomos, piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aí ele vai falar do nosso corpo, e ele diz assim: porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Nós seremos transformados, irmão. Quer dizer o que, pastor? Nós não vamos mais sofrer com a ação do tempo, não vai ter mais dor de artrite, artrose, osteoporose, não vai ter mais dor de cabeça, dor de dente, dor nas pernas, dor na coluna, dor no braço, não vai ter mais pressão alta, pressão baixa, colesterol descontrolado, não vai ter nenhuma deficiência física. Não, nós seremos transformados. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança. Agora percebam que quando a igreja for tirada da terra, nesse evento glorioso que é o arrebatamento da igreja, os sinais estão aí, irmão.
O mundo está à beira de um colapso, seja ele econômico, seja ele social, seja ele militar, seja ele moral, seja ele espiritual. O mundo está colapsando. Claramente nós estamos contemplando isso diante dos nossos olhos. Certa vez Jesus falou assim: você quer dizer que vocês conseguem olhar para o tempo e ver quando vai chover, e veem os sinais e não percebem a minha vinda estando próxima? Ele está dando a dica: preste atenção nos sinais, preste atenção nas coisas que estão acontecendo, porque em breve Ele volta para buscar a sua igreja. Aleluia, que esperança gloriosa, irmão. É só a igreja que tem. Quando a igreja for tirada da terra, ela será levada para um encontro nos ares, e nós nos encontraremos com Cristo nos ares. É nesse momento que nós veremos Jesus como Ele é. É nesse momento, irmão, que nós contemplaremos Jesus, porque Ele vem para encontrar-se com a igreja nos ares. E eu já falei isso para vocês, mas é bom lembrar: o Jesus que nós vamos ver não é o Jesus do crucifixo. O Jesus que nós vamos ver não é o Jesus do quadro pintado. O Jesus que nós vamos ver não é o Jesus do cinema. O Jesus que nós vamos ver não é o Jesus do Mel Gibson, irmão, todo arrebentado, que quem foi no cinema voltou para casa chorando que Jesus sofreu demais. Não é esse Jesus. Pastor, que Jesus que é que nós vamos ver? É o Jesus que João viu na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 1 versículo 9, ele falou assim: eu, João, estava preso na ilha chamada Patmos por amor aos irmãos e à palavra de Deus, e eu fui arrebatado no dia do Senhor, e ouvi uma voz de trombeta que falava comigo, e virei-me para ver quem era, e vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. O seu cabelo era branco como a lã, o seu rosto brilhava como o sol, os seus olhos eram como chama de fogo. Ele estava vestido de uma vestimenta branca e comprida, ele estava cingindo com um cinturão de ouro, os seus pés eram como latão reluzente, como se tivesse sido refinado na fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Aí ele diz: e eu, quando ouvi, caí como morto aos seus pés, mas ele colocou a sua mão direita sobre mim e me disse: João, não temas, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que foi morto, mas estou vivo para sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Oh glória! Nós vamos ver Jesus como Ele é. Nós vamos vê-lo. Quando nós nos encontrarmos com Jesus nos ares, nós seremos levados agora para um julgamento. Que julgamento é esse? É o julgamento do tribunal de Cristo. É um tribunal de Cristo. Se você ler 2 aos Coríntios capítulo 5 e o versículo de número 10, a Bíblia diz assim: todos deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que as nossas obras feitas por intermédio do corpo, sejam elas boas ou más, sejam julgadas. Se você ler 1 aos Coríntios capítulo 3 versículo 12 em diante, Paulo diz assim, que os fundamentos deste julgamento será em materiais, e ele usa 6 materiais. Ele fala sobre ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E ele diz assim: a nossa obra será posta no fogo, e se ela não sofrer detrimento, este receberá galardão. Aí ele diz assim: mas se ela sofrer detrimento, este não receberá galardão, todavia estará salvo como que pelo fogo. O que Paulo está dizendo? Tem gente que vai entrar no céu por um triz, irmão. Essa é a verdade. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque Apocalipse capítulo 22, 12, a Bíblia diz assim: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras.
Perceba que ele usa 6 materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Tem mais de 7 materiais, não tem? A gente poderia falar de outras pedras preciosas, mas Jesus só coloca 6. Por que 6? Porque 6 é o número do homem. Então esse número 6 reflete as nossas atitudes, reflete coisas que nós fizemos e que serão julgadas. Tudo o que nós fizemos na terra por meio do corpo será julgado no tribunal de Cristo. Vou dizer isso para você e você tem que saber: não é um julgamento de condenação, é um julgamento de premiação, é o galardão. É por isso que eu tenho que dar uma palavra para todos que estão aqui: não fica correndo atrás de elogio. Porque tem gente que se não bajular, irmão, se não falar, foi tão lindo, se não der um tapinha nas costas, você cantou tão bem, você pregou tão bem, eu arrumei a decoração e ninguém falou nada. É para você dar glória a Deus. Por quê? Quem gosta de muita bajulação e elogio na terra, certamente está perdendo galardão no céu. Agora, quando não lembrarem teu nome, não é para reclamar, é para dar glória a Deus. Quando você não tiver oportunidade, não é para reclamar, é para dar glória a Deus. Quando não elogiar o teu trabalho, não é para reclamar, é para dar glória a Deus. Quando você disser assim: eu não estou sendo reconhecido, não é para reclamar, é para glória, é para dar glória a Deus. Porque no céu você recebe o teu galardão. Isso é sério, hein? Depois que a igreja for para o tribunal de Cristo, o que é o tribunal de Cristo? É o adorno. É o adorno. É por isso que quando a gente lê Apocalipse 19, que a Bíblia vai falar das bodas, ele diz assim: vinde e participemos das bodas, porque a noiva já está pronta. Por que está pronta? Porque ela foi preparada, ela já está, ela já foi adornada. Pastor, quando a gente está aqui na terra, nós estamos adornando? Não, aqui a gente está se limpando ainda, irmão. Aqui ainda é um processo de limpeza, a gente rejeitando o pecado, santificando, orando. Nós ainda não estamos recebendo o adorno é no galardão. Agora nós estamos nos limpando. Por exemplo, se você ler o livro de Esther, capítulo 2, versículo 12, você vai ver a Bíblia dizendo que Esther, ela ficou tomando banho 1 ano, para poder virar rainha. A Bíblia diz: com mirras, com especiarias, com ungüentos. 6 meses com um produto e 6 meses com outro produto. Então o que nós estamos fazendo agora, pastor? Nós estamos nos limpando, estamos nos santificando e estamos nos preparando. Quando a gente for arrebatado, que nós chegarmos lá, nós vamos para o tribunal de Cristo. E aí vamos receber o adorno. E depois, aí nós vamos para as bodas do Cordeiro, que é o casamento, irmão. É a maior festa. Pastor, mas tem gente que faz festa em castelo. É maior, irmão. Pastor, mas tem gente que gasta milhões de dólares numa festa. É uma festa muito maior, irmão. Pastor, mas tem gente milionária na terra que faz festa que ninguém nunca viu. Pois é, a do céu é muito maior. A igreja vai se casar com Cristo e está com Ele para sempre na glória. Oh glória, vai ser maravilhoso, vai ser espetacular. Enquanto a igreja está nas bodas do Cordeiro, na terra começa a grande tribulação. Se você ler, por exemplo, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, você vai ver a Bíblia dizendo que a manifestação do anticristo, ela vai acontecer. Se você olhar para o cenário atual, você vai entender isso. O mundo está preparado, irmão. O mundo já está alinhado para a manifestação do anticristo. Tudo está pronto. E qual vai ser a grande jogada do anticristo? É por isso que a gente tem que ficar olhando esse cenário atual de Irã e Israel. Por quê? Porque pode estar apontando para Ezequiel 38, 39, que é a guerra de Gog na terra, a guerra de Gog na terra de Magog. Se a gente ficar olhando para esse cenário, é um cenário propício para a manifestação do anticristo. Por quê? Porque lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, a Bíblia diz assim, quando disserem que há paz e segurança, porque a grande arma do anticristo vai ser a palavra paz.
É por isso que a gente lê o livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. João tem a visão da abertura dos 7 selos. E os 4 primeiros selos são 4 cavaleiros que saem. Aí a Bíblia diz que o primeiro cavalo e o cavaleiro que está sobre ele é um cavalo branco. E esse cavalo branco, a Bíblia diz que ele sai com um arco na mão e ele sai vitorioso e para vencer. Pastor, esse cavaleiro é Jesus? Não, é o anticristo. Porque se você comparar o Apocalipse, o cavaleiro do capítulo 6 e o cavaleiro do capítulo 19, esse só tem um arco. O do capítulo 19, a Bíblia diz, ele tem muitos diademas na cabeça. Ele é diferente. Quem é o primeiro cavaleiro que aparece então, pastor? O anticristo. Só que Paulo, quando ele escreve, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6 e 7, ele diz assim, que o mistério da injustiça já opera. Ou seja, já está tudo maquinado para a manifestação do anticristo há tempos. Aí ele diz assim, somente há um que resiste, somente há um que detém. Ele diz assim, ele termina dizendo assim, até que do meio seja tirado. Pastor, por que o anticristo não se revela agora? Porque o Espírito Santo está detendo ele, irmão. O Espírito Santo está segurando ele. O mundo está pronto, mas ele não pode se revelar. O mundo está preparado, mas ele está sendo segurado. Você não pode se revelar agora. Aí ele diz assim, parece que Paulo está falando de 2 pessoas aqui. Porque ele diz assim, primeiro ele diz assim, tem um que detém. Depois ele diz assim, e há um que resiste. Então o que eu leio aqui? O Espírito Santo está detendo e a igreja está resistindo. Resistindo. O Espírito Santo está segurando ele querendo vir. O Espírito Santo diz, você não pode entrar agora. Por quê? Tem um povo resistindo aqui na terra ainda. Tem um povo. Eles legalizam tudo e a igreja está dizendo não. Eles dizem que tudo é normal e a igreja está dizendo não. Irmão, eles já estão falando abertamente que a igreja é um tropeço. A igreja atrapalha planos de governos. A igreja atrapalha planos de sociedades secretas. A igreja atrapalha pessoas poderosas que estão maquinando coisas. E eles ficam ali, meu Deus, e esse povo não vai sair logo daqui? Vai, logo a trombeta vai tocar. E nós seremos arrancados da terra. Oh glória! Aleluia! Quem está firme na esperança, levanta a mão e glorifica Ele nessa manhã. Aleluia! Agora, quando a igreja sai, o Espírito Santo sai, abre o espaço, aí o anticristo se revela. É por isso que sai no cavalo branco. Por quê? Ele vai aparecer e vai dizer assim, agora eu vou resolver todos os problemas econômicos, sociais. Tudo está sendo preparado. Vocês viram as aberturas das Olimpíadas, a forma debochada como eles trataram. Fizeram lá uma apresentação sarcástica da mesa da ceia, colocando lá o chamado Deus Baco em cima, ou seja, indicando toda a depravação sexual e moral que o homem possa fazer. Vocês viram aquele cavalo branco na frente e as nações vindo atrás dele, seguindo. Parece que é tudo assim indicando, pessoal, nós estamos preparando, viu? Mas não podemos ainda. Está pronto, mas não dá para colocar o plano? Não dá, porque tem um povo empatando a gente aqui nessa terra. Irmão, a igreja é poderosa demais. Que privilégio fazer parte da igreja. Aleluia. A grande tribulação começa com a manifestação do anticristo, falsa paz. Só que depois sai um cavalo vermelho. E a Bíblia diz que o cavalo que estava sentado nele foi dado que tirasse a paz da terra. Só que depois do cavalo vermelho, a Bíblia diz que vem um cavalo preto. E o cavaleiro que está sentado nele tem uma balança na mão. Ou seja, o período da grande tribulação vai ter fome. Depois ele vê um cavalo amarelo. E esse cavalo amarelo, a Bíblia diz que o cavaleiro que está sentado sobre ele se chama morte. E foi dado que matasse a terça parte da terra. Ou seja, o período da grande tribulação vai ser um período de caos, de destruição, de ruína. A Bíblia fala de pedras caindo do céu.
A Bíblia fala de terremotos como nunca houve na história da humanidade. Tem hora que a Bíblia diz que o sol vai abrasar os homens. Tem hora que a Bíblia diz que haverão vários dias de trevas. A Bíblia fala sobre a contaminação de todas as águas, dos mares, dos rios e dos lagos. A Bíblia fala sobre a destruição de todos os navios que estão no mar. A Bíblia fala sobre a morte de todos os peixes que estão no mar. A Bíblia fala de um colapso em toda a ecologia do mundo. A Bíblia chega a falar sobre 4 demônios que estão presos no Eufrates, e eles serão soltos no período da grande tribulação. São demônios que estão presos, e eles serão soltos neste período, e a Bíblia diz que eles sairão para atormentar os moradores da terra, e o tormento será de 3 meses, e a Bíblia diz que as pessoas, ao serem picadas ou atingidas por eles, desejarão a morte. Mas é algo tão terrível que a Bíblia diz assim, mas a morte fugirá deles. A morte não vai, não, você vai sofrer, mas eu não posso te recolher. Vai ser um tempo de sofrimento, vai ser um tempo de angústia. É o dia da ira de Deus, é o dia da angústia de Jacó, é o dia da vingança do Senhor. Pastor, e a igreja? Cadê? A igreja está gloriosa nas bodas do Cordeiro. Aleluia, comemorando e celebrando a salvação. Eu acho, irmão, que a palavra que a gente mais vai falar no céu vai ser, a frase vai ser mais essa aqui, valeu a pena, hein? Porque tem hora que parece que não está valendo a pena, não é? Tem hora que você passa umas lutinhas aí que você fala, meu Deus, não está valendo a pena. Tem hora que você passa por cada vento forte, você fala, meu Deus, não está valendo. Você ainda fala assim, eu sou crente. Aí você pensa, não está valendo a pena. Vai, Paulo escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, ele diz assim, porque para mim eu tenho por certo, é certeza, ele está dizendo, é certeza, as tribulações deste tempo presente não são para comparar com a glória que vai ser revelada. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que o anticristo vai seduzir Israel, e na metade da grande tribulação, que é um período de 7 anos, a aliança entre o anticristo e Israel vai ser quebrada, porque alguns entendem que o anticristo vai querer assentar-se no templo de Deus, querendo receber adoração, e Israel não vai aceitar. E quando Israel não aceitar, o anticristo vai se voltar contra Israel. É aí, irmão, que o ambiente está sendo preparado para a batalha do Armagedon. Perceba, viu, que a guerra de Gog na terra de Magog é uma coisa, a batalha do Armagedon é outra coisa. A batalha do Armagedon, ela acontece no final da grande tribulação. Se você ler Zacarias capítulo 14 e o versículo de número 2, Deus diz assim, e eu ajuntarei todas as nações da terra para a peleja contra Jerusalém, e Jerusalém será cercada. Se você pesquisar, por exemplo, lá em Apocalipse 16, 12, a Bíblia fala sobre a seca do rio Eufrates. Todos já estão anunciando a seca do rio Eufrates, e é impressionante que a China, ela preparou e já está em andamento a nova rota da seda, que era um caminho que a China usava no passado para transportar a seda, e hoje é a maior malha de transporte do mundo, tanto terrestre, quanto marítimo, quanto aviário. E o que é interessante é que há caminhos que são terrestres, que vão desembocar justamente no vale do Armagedon, aonde o lugar está sendo preparado. Israel vai ser cercado, irmãos. A Bíblia diz que todas as nações da terra cercarão Israel, e quando Israel estiver sem saber o que fazer, essa semana passada, alguém perguntou para o Irã qual era a maior estratégia para vencer Israel, e a resposta do Irã era essa: nós precisamos esgotar o Iron Dome, nós precisamos esgotar o antimíssil de Israel. Se a gente conseguir esgotar, eles ficarão vulneráveis. Então eles estão preparando e maquinando e já falando sobre um grande ataque sobre Israel.
Israel, quando Israel estiver cercado, quando Israel estiver sem saída, a Bíblia diz lá em Zacarias capítulo 12 e o versículo 10, que Deus vai derramar sobre eles um espírito de súplica e de oração. Quando Israel perceber que o antimíssil não resolve mais, que o anticristo está vencendo a batalha, Israel vai clamar pelo Messias, vai pedir pelo socorro do Messias. E quando eles clamarem pelo Messias, a Bíblia diz lá no capítulo 12, versículo 10 de Zacarias: e derramarei um espírito de súplica e de oração sobre Israel, e verão a mim a quem transpassaram. Quer dizer que quando Israel estiver clamando, a Bíblia diz que Deus vai derramar o espírito de súplica, eles começarão a clamar, e quando eles estiverem clamando, eles verão o cumprimento de Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Jesus vai voltar com poder e grande glória, irmão. Se você ler Apocalipse 19:11, João viu isso, e ele diz assim: ó, eu vi um sinal no céu, o céu se abriu, e eis um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e reina e peleja com justiça. Aí ele diz: na sua cabeça tem muitos diademas, ele está vestido de uma vestimenta branca salpicada de sangue, ele tem uma espada aguda que sai da sua boca, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que Jesus voltará com o seu exército, mas olha o detalhe, irmão. A Bíblia diz que Jesus volta com o seu exército, mas quando Jesus volta com o seu exército, a Bíblia diz que o exército de Jesus é um exército vestido de linho fino, branco e puro. Ué, não é normal, né? Mas exército, todo mundo de branco. Exército? Não, era para vir cada um com a metralhadora, com um tanque de guerra, avião. Não, Jesus falou: não, por quê? É a igreja que volta gloriosa com ele, irmão. A igreja volta gloriosa. Pastor, e aí o que acontece? Tem uma guerra travada, irmão. Agora, isso aqui é espetacular. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando a guerra está sendo travada, a Bíblia diz assim, ó: da sua boca sai uma espada aguda, para com ela ferir as nações. Quer dizer o quê? Jesus vai lutar sem lutar, irmão. Como assim, pastor? Jesus vai lutar falando. Porque quando a Bíblia diz que a espada sai da boca dele, está dizendo que ele vence com aquilo que ele fala. A Bíblia diz que vai ajuntar o exército do anticristo para fazer guerra contra Israel, mas ele vai matar o anticristo. Ele vai vencer a besta. Ele vai vencer o exército do anticristo. Aleluia! E a Bíblia diz então, é aqui, ó, que legal. Acaba o período da grande tribulação. Olha que interessante, irmão. A gente tem que contar as 70 semanas de Daniel para Israel, não é para a igreja. É por isso que a contagem para com 483 anos. Por quê? Porque 7 anos falta, e esses 7 anos é para Israel. Esse tempo que nós estamos vivendo de mais de 2000 anos é a era da igreja. Quando a igreja sai, aí começa a contar de novo. 7 anos para Israel. Perceba que é para Israel. Então não é ainda, não é nenhuma dispensação. É o término da contagem das 70 semanas de Daniel. Quando Jesus, a Bíblia diz que ele vence o anticristo, que é a besta, o falso profeta, e a Bíblia diz que joga eles no lago de fogo. Isso aqui é um detalhe. Quem vai inaugurar o inferno é a besta, irmão. O inferno não foi inaugurado ainda. Você sabia disso? O inferno ainda será inaugurado, e o primeiro a entrar nele vai ser a besta e o falso profeta. A Bíblia diz que os dois serão... Olha, isso aqui é para dar glória a Deus. Porque a Bíblia diz que a besta e o falso profeta são jogados dentro do inferno. Aí João diz assim, ó: e eu vi, capítulo 20, versículo 1, e eu vi descer do céu. Aí ele diz assim, ó, ele faz o detalhe: um anjo. Diga comigo, um anjo. Não, faz com a mão assim que é melhor, para ficar bem claro. Vai, vamos lá. Só um, irmão. E vi descer do céu um anjo com uma cadeia na mão. João vendo aí desce, eu estou imaginando ele com uma chave e com uma jaula bem grande.
E ele desce, eu estou imaginando o anjo abrindo a jaula e o diabo olhando aquilo ali e falou: o que está acontecendo? E o anjo olhando para ele, só assim: não tem guerra. O anjo olha para o diabo e diz assim: ó, entra em nome do Senhor. Não, entra. E o diabo vai ter que baixar a cabeça e vai ter que entrar, irmão. E a Bíblia diz que ele vai ser preso por 1000 anos. É aí que começa uma 7ª dispensação, o reino milenial. O reino milenial, o que é o reino milenial, pastor? É Jesus governando a terra, essa terra aqui. Ele vai restaurar tudo e vai governar a terra por 1000 anos. A capital do mundo, Jerusalém. Zacarias 14, a Bíblia diz que uma vez por ano as pessoas terão que subir para Jerusalém para adorar a Deus. E quem não subir, naquele ano não chove na terra, é obrigado. Zacarias 14 diz que todas as campainhas dos cavalos terão que vir com a inscrição: santidade ao Senhor. Quer dizer o quê? A Volkswagen pode fazer um carro, coloca a marca do carro, coloca o nome do carro, mas embaixo vai ter que escrever: santidade ao Senhor. Alguém vai construir um edifício muito grande, coloca o nome do edifício, mas embaixo vai ter que escrever: santidade ao Senhor. A Tramontina faz um talher, aí quando ela faz o talher, ela coloca a marca Tramontina, mas embaixo ela tem que escrever: santidade ao Senhor. Por quê? Porque no reino milenial tudo vai ser consagrado a Deus. Eu vou falar mais claro: no reino milenial, irmão, o povo vai ter que servir a Jesus na marra. Na marra. Isso aqui é um fato. Se você olhar para a Bíblia, Isaías 64, a partir do versículo de número 20, a Bíblia fala que o jovem morrerá velho. E se morrer é porque pecou. Por quê? Porque o tempo da longevidade vai voltar. Vai voltar. Aquele tempo de Matusalém, 969 anos. Adão, quantos anos? 930, está no começo da vida. Aí a Bíblia diz assim, ó: o moço morrerá com 100 anos. Opa, peraí, morreu. Por que morreu? É porque aprontou alguma coisa, senão não morria. Mas morre quantos anos? Imagina, irmão, alguém contando, falou: rapaz, ficou sabendo o menininho que morreu ali? Ela falou: não, morreu. Eu falei: meu Deus, mas muito novo, 100 anos. Eu falei: meu Deus, estava no começo da vida. Porque a longevidade vai voltar, irmão. Vai ser Jesus, ó, tudo vai ser restaurado. A Bíblia diz, depois você lê Isaías 64, não tem casa de aluguel. A Bíblia diz que as pessoas plantam e o que ela planta, ela colhe. Não tem aquele negócio de, eu vou no banco pedir dinheiro emprestado. Não precisa, é um tempo de uma prosperidade como nunca houve na história da humanidade. Aí ele chega a dizer assim, ó, e tem mais, hein? Antes que clamem, eu já respondo. E estando eles ainda falando, eu já entrego a vitória na mão. Pensa num tempo bom, irmão, 1000 anos. Agora pensa num povo ingrato, é o ser humano. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando acabar os 1000 anos, Satanás vai ser solto novamente. E a Bíblia diz que ele sairá a enganar as nações de Gog e Magog. Aqui já é outra guerra, irmão. E vai ajuntar uma multidão como a areia do mar para vir em direção a Jerusalém. Eles virão em direção a Jerusalém. A Bíblia diz que eles vão se alinhar na altura da terra, na largura da terra, e vão vir. E quando eles estiverem chegando para atacar Jerusalém, não vai ter ataque. A Bíblia diz que vai cair fogo do céu e eles serão destruídos. Agora, para a gente dar um glória a Deus bem forte, irmão, como eu gosto desse versículo, Apocalipse capítulo 20, o versículo 10. A Bíblia diz assim, ó: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Pastor, por que tem que dar glória a Deus? Porque Apocalipse capítulo 20, versículo 10, a Bíblia prova: a história do diabo vai acabar, irmão, mas a nossa vai continuar. Você pode adorar a Ele nesta noite. Concluo aqui. Depois do reino milenial vem o julgamento do trono branco.
E a Bíblia diz que todos os mortos, grandes e pequenos, ressuscitam. Todos os ímpios de toda a história da humanidade, irmão, eles vão ressuscitar para comparecer. Agora já não é julgamento de premiação como o tribunal de Cristo. Julgamento do trono branco não tem salvação, é julgamento de condenação. Todos os que ressuscitam vão comparecer diante do trono branco. A Bíblia diz que João diz assim: e eu vi um alto e grande trono, e ele é branco. E ele ainda fala assim, de cuja presença sumiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E eu vi mortos, grandes e pequenos, todos se levantaram e compareceram diante do trono branco. É apenas um julgamento justo, irmão. Se você ler na Bíblia, você vai ver a Bíblia dizendo que tem o livro, abriram-se o livro da vida e os livros. Não é apenas um livro. Tem livro da consciência, tem livro de obras, tem livro de natureza, tem um monte de livro que a Bíblia mostra que tem. E esses livros serão abertos além do livro da vida, depois que for mostrado tudo o que a pessoa fez. Por último, o nome dela vai ser procurado no livro da vida. E a Bíblia diz: e aquele que não for achado inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Acabou, não tem mais saída. Isso aqui é glorioso também. Sabe por quê? Porque tem gente que zombou da igreja, tem gente que zombou do evangelho, tem gente que zombou da pregação, tem gente que zombou da nossa adoração, tem gente que zombou da crucificação, tem gente que zombou do ministério de Jesus, tem gente que até hoje debocha da igreja, irmão. E a tendência é que esse negócio vai piorar. Só que Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2 versículo 5, ele falou essa expressão: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Sendo ele homem, tornou-se servo. Sendo ele servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quer dizer o quê? Antes de ir para o inferno, eles vão ter que se encurvar diante de Jesus. Adolf Hitler, Mussolini, Saddam Hussein e um monte de tranqueira a mais, eles vão se dobrar diante de Jesus e eles vão reconhecer: Jesus Cristo é o Senhor. E aí, pastor, como é que termina? Termina no capítulo 21 e 22, quando no versículo 1 ele diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu como uma noiva, ataviada, adereçada para o seu marido. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Ela tinha um grande alto muro todo de jaspe, com 12 portas, e em cada porta tinha um anjo. As portas eram de pérola. Ele está falando lá de fora. Daqui a pouco parece que ele entra dentro da cidade. Ele diz assim: a cidade era toda de ouro, e havia nela um rio, é o rio da água da vida, e no meio da praça estava a árvore da vida, de uma banda do rio e de outra banda do rio. Aí ele começa a olhar e dizer: ali não há noite, ali não tem luz, ali não tem sol, porque o Senhor é aquele que revela a sua glória nesse lugar. Aí no capítulo de número 21, que a gente leu, no versículo 3, ele diz: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois a partir de hoje Ele habitará com eles, Ele será o seu Deus, e eles serão o seu povo eternamente. Aí ele continua dizendo: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Ali não tem morte, irmão. Você já pensou nisso, irmão? Não tem morte, é algo que a gente não imagina. Tem quantos cemitérios aqui em São Caetano do Sul? 2 ou 3? 3. No céu não tem nenhum, irmão. Oh, aqui tem funerária. Fala o nome da funerária famosa aqui. Lucel? Rose? O céu. O céu. Esse dia eu estava pregando uma igreja, eu perguntei o nome da funerária, falou: Prever. Eu falei: ixi.
Já pensou nisso, irmão? Não tem cemitério. Se não tem cemitério, não tem funerária. Nós nunca vamos ver no céu carro de funerária. Ih, passou, não tem, no céu não tem funerária. No céu não tem hospital, irmão. Não tenta imaginar isso aqui. Por quê? Porque no versículo 5 ele falou assim, ó, aqui é diferente. Rapaz, mas não tem lágrima, não tem lágrima. Não tem cemitério, não tem. E se não tem cemitério, não tem hospital, não tem funerário. Por quê? Porque ninguém fica doente. Rapaz, então não tem nem farmácia. Nada de farmácia, zero. Não tem lágrima, ele disse, não tem lágrima. Ele continua dizendo, não tem clamor. E também não tem dor. Aí ele termina dizendo no versículo 5, que aquele que estava no trono disse, porque eis que eu faço nova todas as coisas. Pastor, o que é novo? 1 Coríntios 2,9. Aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Fique de pé adorando a Ele. Aleluia. Você consegue cumprimentar 3 pessoas aí e dizer para ele, eu quero te encontrar lá no céu. Eu quero encontrar vocês lá no céu. Fica firme. Fica firme. Fica firme, eu quero te encontrar lá.